lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte ou sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo veio trouxe a redenção, a esperança retornou, graças a Deus revelou. Jesus Cristo veio nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graças a Deus Bom dia, igreja. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Rodrigo, para quem não me conhece, e eu estou passando para deixar alguns avisos para a igreja. Primeiro aviso: reunião de oração todas as terças-feiras, às 20 horas, pelo aplicativo WhatsApp. Se você puder estar presente, é uma bênção. Segundo aviso: reunião da mocidade todas as quintas-feiras e sábados, às 20 horas, pelo aplicativo Zoom. Participe. Terceiro aviso: dízimos e ofertas. Mesmo a gente estando fechado todos esses meses, a igreja tem suas obrigações que estão sendo cumpridas, graças a Deus. Mas se você é dizimista ou oferta para a nossa igreja, continue nos abençoando. Quarto aviso: retorno presencial no dia 6/9, às 10 horas da manhã. A igreja está vendo todos os aparatos legais para que a volta seja segura. Então, se você quiser estar participando no dia 6/9, às 10 horas da manhã, fale com o Fabiano. Olá, irmãos, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para compartilhar um pouco da palavra de Deus. E eu queria fazer uma oração agora para a gente começar o nosso estudo aqui hoje. Eu diria que é um estudo, não uma pregação, mas um estudo sobre alguns versículos que eu vim meditando essa semana, né? Estou fazendo um estudo agora com a minha família aqui, toda semana, uma vez por semana, e a gente está em Lucas 6. E eu queria compartilhar exatamente o que a gente está estudando essa semana, né, com os irmãos. Então, não é um tema, é uma pregação com um tema, mas a gente vai refletir um pouco sobre alguns versículos desse capítulo 6 de Lucas, que tem uma mensagem bastante importante para nós, e deveres que nós devemos, algumas coisas que nós devemos tentar melhorar na nossa vida cristã, e é esse o objetivo aqui, né? A gente poder estar sempre crescendo espiritualmente, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Vamos orar? Obrigado, Pai, por mais um dia. Senhor, obrigado porque Tua palavra é uma fonte inesgotável, Senhor, de sabedoria. E obrigado por essa oportunidade de mais uma vez compartilhar a Tua palavra com os nossos queridos irmãos, Senhor, da ABVA, e quem estiver assistindo esse vídeo também, Senhor, que realmente o Senhor possa tocar os nossos corações e fazer com que a gente possa aprender mais da Tua palavra e sermos cristãos melhores em prol do crescimento do Evangelho, Pai. Em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Então eu queria pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 6,
A gente vai ler alguns versículos, começando pelo 32, tá? Então a gente vai ler primeiro 6 de 32 a 36, que diz assim: Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até mesmo os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestai àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Até será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o nosso Pai. Então, aqui acho que essa é uma das passagens mais difíceis para nós, né? Para os cristãos, né? É muito difícil a gente seguir o que Jesus está recomendando aqui, e às vezes é muito difícil de alguns cristãos, e em alguns momentos a gente até entender por que Jesus está pedindo isso, né? Não está dentro da lógica dos padrões do mundo, né? O mundo ele é totalmente o avesso disso aqui, né? Se alguém não gosta de você, ou se você está sendo, como se fala, sofrendo alguma consequência de alguma outra pessoa que está fazendo mal a você, a tendência é que que a gente não goste dessa pessoa e que a gente devolva com a mesma moeda, né? Se você não gosta de mim, eu não gosto de você, né? Se você quer me fazer mal, então eu não quero saber de você, e eu também não gosto de você, né? Porque você é uma pessoa que está fazendo mal a mim, né? Então aqui a palavra de Deus ela vai totalmente contrária ao que é o mundo, né? Então amar quem não ama, quem não te ama e que faz mal a você, né? Emprestar, no caso aqui pode ser tantas coisas, mas vamos falar em dinheiro. Emprestar dinheiro para quem você sabe que não vai te pagar, né? Então, para o mundo isso é uma coisa meio louca, né? Você vai emprestar dinheiro para uma pessoa que você sabe que ela não tem a menor condição de te pagar. Você não está emprestando, você está dando, né? Então, para o mundo isso não é razoável, né? E muitas vezes para nós também, a nossa carne acaba nos colocando numa condição em que a gente lê isso aqui e a gente muitas vezes prefere não dar muito valor e seguir. Às vezes nós, como cristãos, às vezes você lê essa passagem bíblica, palavras de Jesus aqui para nós, e a gente meio que faz uma vista grossa. Isso aqui não é muito o que eu gostei, não, mas por outro lado, em outras coisas eu tô orando, eu estou indo na igreja, eu estou falando do evangelho às pessoas, eu estou pregando, eu estou dizimando todo mês, eu estou, né? Então a gente tenta muitas vezes compensar algumas coisas que a gente não está seguindo, que é uma recomendação da palavra de Deus, de Jesus para nós, com outras coisas. Então a gente fala, eu ainda preciso melhorar essa área da minha vida, eu ainda tenho algumas pessoas que realmente eu não gosto, não consigo orar por elas, não consigo, amar essas pessoas, amar essas almas, mas por outro lado eu sou um bom cristão, né? Eu dou meu dízimo, eu sigo tantas outras coisas que o Evangelho me recomenda a fazer, né? Então, mas não é assim que a palavra de Deus funciona, né? Então a gente acha que dá para compensar seguindo outros ensinamentos, né? Como eu falei, dízimo, ceia, oração, e a gente acha que isso funciona. Eu estou meio mal aqui nessa área, né? Mas por outro lado, nessa área eu estou melhor. Então a gente faz um balanceamento e está tudo certo, né? Então não é o que
o que Jesus está mandando a gente fazer aqui, né? É muito difícil a gente amar quem não merece ser amado, né? A gente amar aquelas pessoas que realmente pisam no nosso calo, a gente amar muitas vezes aquelas pessoas que fazem mal para nós, né? Então, Jesus nos manda amarmos quem não merece ser amado. É basicamente isso, aquelas pessoas que você não tem motivos nenhum para amar. Muitas pessoas, eu já vi depoimentos de pessoas dizerem: nossa, eu conheci a Cristo porque aquele fulano, aquele ciclano veio para mim e falou do amor de Cristo, e quando todos me odiavam por coisas erradas que eu fiz, eu vi que aquela pessoa tinha amor por mim, né? E aí abriu os olhos dele para a mensagem e uma alma foi ganha, né? Então, é a maior... na verdade, por que Jesus pede para que a gente ame incondicionalmente, né? Porque às vezes à primeira vista a gente não entende, mas quando a gente analisa o Evangelho por completo, a gente vê que Jesus, na verdade, ele quer que nós sejamos parecidos com ele. É isso que ele está pedindo aqui, né? E a maior demonstração de amor a quem não merece veio dele para conosco, né? Ele primeiro nos amou. Ele nos amou tanto que ele se entregou naquela cruz, né? Deus enviou o seu Filho, né, que encarnou, viveu aqui entre nós como homem, né? E ele se entregou naquela cruz por nós. E nós não somos merecedores, né? Nós estamos na mesma condição desses que ele pediu para que nós amássemos, né? Ame mesmo aqueles que não merecem ser amados. Porque se nós dependêssemos do nosso merecimento para a salvação, nós estávamos perdidos, né? Nós nunca seríamos salvos, né? Até a fé que nós temos em Cristo, que é a justificação para a nossa salvação, não nos faz merecedor, né? A nossa salvação ela é exclusivamente pela graça, né? Então, Deus amou ao mundo de tal maneira, né, João 3,16, que deu o seu Filho para que todo que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus nos amou de tal maneira, sem nós merecermos, sem nós termos motivo nenhum para que Deus olhasse para nós e falasse: nossa, eles são bons, então eu vou salvá-los. Não, muito pelo contrário, né? E mesmo assim, ele nos amou e ele entregou o seu Filho na cruz por nós. Então, o que ele está pedindo para nós aqui é simplesmente a gente ser como Jesus era, né? A gente desenvolver o amor ao próximo. Porque aqui ele deixa bem claro: você amar aqueles que te amam, que benefício, que diferença isso faz, né? O mundo também faz, ele também ama aqueles que os amam, né? Se você empresta aquele que você sabe que vai receber, às vezes até com juros, que benefício isso tem, né? O que você ajudou? Você não ajudou nada, você está, na verdade, fazendo uma troca, né? Então o mundo também sabe fazer isso, né? O que Jesus está pedindo aqui é: dá a quem te pede, né? Empresta aquele que você sabe que não vai nem ter condições de pagar, mas você está fazendo isso por quê? Porque você ama aquela pessoa, né? Aqui no final, no versículo 36, ele fala: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai, né? Então, são poucos versículos, mas como é difícil para nós desenvolver isso como cristãos, né? E a gente precisa, irmãos, desenvolver isso na nossa vida, né? A gente tem, grande maioria de nós, muitas vezes, tem os nossos problemas de relacionamento com pessoas, tem as pessoas que a gente guarda mágoa, guarda rancor, né? Você vai ver aquela expressão: isso que ele me fez não tem perdão. Como não tem perdão? Se Jesus fosse nos tratar desse jeito, nós estaremos perdidos, né? Então, mesmo tendo a fé, nós não somos merecedores da salvação. É pura graça e misericórdia de Deus, né? Então, que isso possa ser
que a gente possa, de fato, começar a olhar para esses versículos aqui sobre o amar ao próximo e, de fato, começar a desenvolver isso na nossa vida, né? Vamos olhar para o nosso interior, se a gente guarda mágoa, rancor. Às vezes a gente tem mágoa e rancores até de irmãos, né? Que a gente resolva isso, né? Isso é o que Jesus espera de nós, que nós nos tornemos mais parecidos com Ele. E aí vamos agora para o versículo 37. 37 e 38. Ele fala assim: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aqui, acho que esses versículos eles geram muita polêmica, mas muita mesmo. Então, vale a pena a gente estudar um pouquinho o que Jesus quis dizer aqui, né? Aqui Jesus está denunciando a hipocrisia daqueles que apontam nos outros os mesmos pecados que eles cometem, né? É isso que Jesus está dizendo aqui, né? Tanto que no final ele fala: porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também, né? Então, a gente tem a tendência, muitas vezes, de achar que o mesmo pecado que eu cometo no outro é mais grave, é mais passível de punição, né? O pecado dele o meu pecado não é tão grave igual o dele, mas na verdade é a mesma coisa. Eles estão cometendo o mesmo erro, mas quando eu olho do outro parece que aquilo se agrava mais. E aí eu aponto o dedo, né? E aí eu cometo uma omissão de misericórdia com o erro do irmão, né? E com o meu eu acho que todo mundo que vem me apontar e falar: olha, você está fazendo isso errado, aí é um problema, porque eu não quero mudar, eu não quero corrigir esses erros, e eu não aceito que outros irmãos me corrijam, né? Então, é isso que Jesus está falando aqui, a hipocrisia daqueles que julgam, que apontam o dedo no erro do irmão, quando eles mesmos estão cometendo erros iguais ou até piores. É a questão dos fariseus, né? Então, ele ensina em outras passagens, Jesus ensina em outras passagens, que devemos avaliar o caráter de cada um pelos frutos, né? Então, ele ensina também que a gente deve confrontar o que é errado e exortar, né? Então, é uma diferença entre julgar e exortar, né? Um exemplo está lá em Mateus 18, 15 a 17, que fala assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar a ouvir, também a igreja considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Até aqui tá bom. Então, o que Jesus está ensinando aqui? Que a exortação ela nunca pode deixar de acontecer, né? Se nós vemos que algo está errado no irmão, nós temos autoridade na palavra de orientar esse irmão, de ir lá e conversar com ele e falar: irmão, isso está errado, biblicamente não é assim. Que é diferente do julgamento, né? De julgar a outra pessoa. Quando eu cometo erros e eu vou lá e aponto o dedo no erro do outro, e na verdade eu estou vivendo uma vida pior que a dele, cometendo erros piores. Então, a Bíblia não fala que você não pode ir lá no irmão e exortar ele que ele está fazendo errado. Muito pelo contrário, aqui na passagem de Mateus, Jesus ainda fala: se mesmo assim ele insistir
e ele não se corrigir, considere ele como gentil, né? Considere que ele não é do corpo de Cristo, né? Porque os frutos dele não estão refletindo, né? Não estão demonstrando que ele realmente é uma pessoa redimida pelo Espírito, né? Então, é complicado desses versículos para a gente entender melhor. As lideranças das igrejas hoje, elas não exortam mais como era exortado antes. Quando eu digo liderança, estou falando de pastor, presbítero, não estou falando só do corpo, da cúpula da igreja. Estou falando de todos aqueles cristãos que são considerados cristãos mais experientes em relação aos novos cristãos, né? Se você tem 10 anos de vida cristã, né, de verdade, né, acompanhando, seguindo o evangelho, estudando a Bíblia, e você vê que um irmão novo está cometendo algo que é errado, talvez uma heresia, ele está embarcando numa heresia, nós como irmãos em Cristo, que temos mais maturidade na palavra de Deus, temos o compromisso de ir lá e exortar esse irmão. E isso não é julgar, né? Isso não é julgar, são coisas diferentes. Se você vê alguma coisa no teu irmão que está errado, você pode ir lá exortar. Só que o que a Bíblia está falando aqui é o quê? Primeiro analise se você está ok, né? Se a tua vida está ok com Deus, né? Aí você vai ter autoridade para ir lá e exortar o seu irmão, né? Mas tomem cuidado para não sermos hipócritas e apontarmos o dedo para um irmão e às vezes a nossa vida está mais bagunçada do que a dele. É isso que a palavra de Deus está querendo nos deixar, né? Então a gente precisa, apesar dos tempos que a gente está vivendo, a gente precisa voltar a praticar a exortação. Nós não estamos vendo mais as pessoas exortando, os cristãos sendo exortados, sendo orientados, né? Às vezes a gente pega adolescentes totalmente inexperientes da palavra, não tem maturidade nem da vida normal, quanto menos da vida espiritual, que precisam de orientação, né? Precisam de exortação e muitas vezes não está tendo, porque a gente tem o receio de cair nessa questão do julgar, né? Então julgar é bem diferente de exortar, né? E às vezes por não exortarmos, né, o que está acontecendo? O liberalismo e o relativismo está tomando conta das igrejas hoje, né? Quando eu falo liberalismo e relativismo, eu estou querendo dizer que tudo pode, as pessoas fazem o que bem entendem fora da palavra e ninguém pode falar nada, né? E o relativismo é aquela questão é aquela teoria que diz assim, não é errado, depende do ponto de vista, é relativo. O que para você é errado, para o outro pode não ser errado. Isso é heresia, irmãos, isso é heresia. A palavra de Deus, os princípios estipulados por Deus, eles são absolutos, não tem relativismo, né? Se na palavra de Deus, se Jesus está falando aqui, ame aqueles que vos odeiam, ame o teu próximo, não tem conversa, não tem aquele negócio, não, mas veja bem, a gente ama, mas não é bem assim, né? Se a pessoa não gosta de você, você não é obrigado a gostar da pessoa, né? Então a gente não está falando de relacionamento interpessoal, a gente está falando de almas, né? Que Jesus está falando aqui, amar as almas, ter a consciência de que são almas perdidas, que precisam da luz de Cristo. É isso que Jesus está falando aqui. Então, os princípios cristãos estipulados por Deus, eles são princípios absolutos. Não adianta a gente querer relativizar a palavra de Deus. Isso não funciona, né? Então, que isso realmente possa fazer a gente refletir um pouco sobre esses versículos, praticar a exortação, né? A gente está vendo eu estava vendo outro dia uma pregação pela internet, que eu estou assistindo bastante pela internet, e o pastor Hernandes, eu assisto bastante ele também, ele comentando que teve uma pesquisa que fizeram na Europa, que tem países considerados cristãos há 4 décadas atrás, né?
que os jovens, eles confundem Papai Noel, achando que Papai Noel faz parte da Bíblia, né? Então, para a gente ver em que nível que está chegando, né, que nível que está chegando a fé, né? As pessoas estão perdendo a fé, as pessoas estão se desviando de Deus. E muitas vezes, muitos jovens se desviam justamente porque nós, os mais antigos na fé, os que têm mais conhecimento da palavra, não exortamos, com medo de cair naquela acusação de que você está julgando o teu irmão, né? Então a gente tem que ter sabedoria, orar para Deus, e a gente tem que praticar a exortação. Isso é bom para o crescimento da igreja, né? Como Deus faz com a gente, quando a gente está fazendo alguma coisa que está errada, Deus vai lá e corrige, igual a gente faz com nossos filhos, né? Quando a gente está corrigindo nosso filho e sendo mais rude com eles, não é porque a gente não gosta dos nossos filhos, é porque a gente gosta deles, a gente os ama e quer que eles façam direito para que eles não sofram lá na frente, né? E com Deus é a mesma coisa, e com cristãos é a mesma coisa. A gente tem que tentar construir uma igreja sadia, né? Irmãos que realmente estão sendo orientados na fé, que não estão sozinhos, né? Porque uma coisa é fato, se a gente não exorta os jovens, se a gente não exorta os novos cristãos, isso é que nem a minha filha aqui, se eu não estou exortando e ensinando ela sobre a palavra de Deus, alguém está ensinando. Ou é o YouTube, ou é lá na escola, mas o mundo está ensinando. Alguém ensina alguma coisa. Na vida cristã é a mesma coisa. Se a gente não está orientando esses novos cristãos, eles estão sendo orientados por alguém. E esse alguém pode muitas vezes não ser de Deus, né? E aí eles podem acabar se desviando por falta de orientação, né, de nós, os cristãos mais velhos, os cristãos que têm um pouco mais de maturidade espiritual. Então, que esses versículos possam mexer com a gente, né? Que a gente possa entender melhor o que cada versículo desse significa para nós. Aí agora a gente vai pular para o versículo 39. 39 ele fala assim: propôs-lhes também uma parábola. Logo depois que ele falou sobre o juízo, o não julgueis e não sereis julgados, ele fala, propôs-lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Né? Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão, né? Então aqui está sendo bem claro o que eu acabei de falar, né? Vamos resolver os nossos problemas primeiro, aí a gente vai lá e exorta aqueles que estão errando, né? Aqui não está falando para a gente, não tira o argueiro do teu irmão, não, porque você também está com o olho cheio de argueiro, né? Não é isso que está dizendo, né? Está dizendo o seguinte: se analisa primeiro, corrige os seus problemas primeiro, e aí você vai ter condições de orientar o teu irmão naquilo que ele talvez está fazendo de errado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente é muito rápido na hora de apontar dedos e a gente é muito tardio na hora de orientar no sentido construtivo, de orientar aquela pessoa para ajudar aquela pessoa a crescer na fé, né? Então, que isso possa ser uma verdade praticada na nossa vida. Versículos 43, eu tenho mais uns minutos aqui. Versículo 46, vamos pular para o 46 a 49, que fala assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante.
é semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre uma terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Né? Aqui a gente tem bastante coisas que a gente pode comentar sobre esses versículos. Né? Aqui Jesus, na verdade, está confirmando o que foi já falado em outras partes, que é em que fundamento a gente está construindo a nossa vida cristã. Né? Que fundação? É uma fundação sólida? É algo que para em pé? Né? Se chegar a tempestade, a casa vai cair ou ela vai se manter firme? Né? Então, eu tenho para mim que a pandemia agora ela está... Eu não sei por que isso está acontecendo, a gente não tem como saber. Uma coisa que eu tenho como saber é que Deus está trabalhando na igreja através disso. Deus está trabalhando nas autoridades através disso, né? Mas não sei por que isso está acontecendo dessa forma. O que eu sei é que Deus é soberano e Ele sabe de todas as coisas e Ele está no controle de tudo. Mas essa pandemia, acho que ela está servindo para nos mostrar muita coisa, né? Principalmente para nos mostrar o quê? Aonde nós estávamos construindo a nossa casa, né? A gente estava construindo a nossa casa na rocha ou na areia, né? Agora é um exemplo, nós estamos passando uma tempestade, né? A gente já sabe, já tem bastante evidências disso, de que muitos irmãos, aqueles irmãos que não eram, que estavam com os fundamentos da sua casa, né, sobre a areia, já caiu. Né? A gente sabe que muitas pessoas que esquentavam banco nas igrejas, que não tinham uma vida espiritual, um compromisso de fato com o Evangelho, já não vão voltar da quarentena. Né? A gente sabe disso. Né? Já é sabido, várias igrejas já sabem disso. Né? Já estão percebendo o afastamento de muitos irmãos. Né? Então, o que nós estamos fazendo com esse momento de tempestade? A gente está reforçando a fundação da nossa fé, revendo aquilo que a gente estava fazendo de errado, né? Será que a gente não estava gostando demais do mundo? O mundo estava muito atrativo para nós e a palavra de Deus estava ficando em segundo lugar, o reino de Deus estava ficando em segundo lugar para nós, né? Será que não é uma oportunidade, né, da gente perceber, né, sobre qual fundação a gente está construindo a nossa casa, né? Então, a gente sabe que muitos irmãos não vão voltar e a gente sabe os momentos, a gente sabe que muitas vezes as pessoas, por exemplo, né, hoje a gente tem internet, a gente tem Netflix, a gente tem computador, a gente tem tudo, um monte de coisas que nos ocupam, né? Mas quem está vencendo? Será que quem está vencendo é a palavra de Deus? Será que quem está vencendo é o Evangelho? Né? Ou a gente está sendo vencido pelo Netflix, pelo YouTube, né? Pelas redes sociais? Né? A gente hoje, aquela desculpa que muitos cristãos davam, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Então, parabéns, agora você tem tempo sobrando. Eu não tenho tempo para os meus filhos, eu trabalho demais. Não, tudo bem, parabéns, agora você tem tempo para os seus filhos. E o que a gente está fazendo com esse tempo? Né? O que a gente está construindo? Né? Então, será que a gente não está ao invés de crescer na palavra, né? Ao invés de nos autoanalisar e ver aquilo que a gente estava fazendo que não é do agrado de Deus, né? E corrigir, será que ao invés disso a gente não está se afastando mais ainda do Evangelho? Né? Então, é uma coisa que
dentro da tempestade, é o que a palavra de Deus está falando aqui. Tem dois tipos de casas. A que a fundação é sólida e a que a fundação não é sólida. E a gente está vendo isso. E onde a gente está? Você está na fundação sólida, passando por essa tempestade e tomando vantagem disso e crescendo espiritualmente, ou você estava na fundação, né, não sólida, na areia, e a sua casa está desmoronando? E você está perdendo para filmes de Netflix, seriados de Netflix. Irmãos, eu estava dando uma olhada no Netflix, não salva quase nada. Só tem porcaria, só tranqueira. E os cristãos perdem horas ali, assistem temporadas inteiras de seriados que você fala, meu Deus, se perdessem esse tempo todo lendo a palavra de Deus, né, eles estariam construindo a casa deles na rocha, né? Então, vamos que nesse retorno, a gente está retornando agora, a gente está retornando da pandemia, está começando a reabrir as igrejas, né? Qual que vai ser, o que a gente vai fazer nesse retorno? Que ele seja marcado pelo quê? Por um novo foco, né? O foco da igreja, qual que é? O foco da igreja é resgatar almas. A igreja, ela está aqui justamente para pregar o evangelho, para pregar a salvação através de Cristo, né? Esse é o foco da igreja. A primeira igreja lá era com esse foco. Falar, ide pregar o evangelho a toda criatura. É para isso que a igreja foi estabelecida, né? Segundo, uma nova busca. Então, novo foco, nova busca. Qual que é a nossa nova busca? Buscar mais a Deus, né? Voltando, a hora que, se é que vai voltar tão rápido, mas quando começar a voltar a vida ao normal, ou ao novo normal, vamos continuar buscando a Deus, né? Leia a palavra, né? Absorva a palavra de Deus, né? Se alimente, né? Porque quando a tempestade vem, se você não estiver alimentado, você vai morrer de fome, né? E terceiro, que esse retorno seja marcado por oração. Oração é sinônimo de dependência, né? Dependência de Deus. Aqui, o que foi dito aqui no 46? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando, né? A gente não está fazendo o que Jesus nos manda fazer, né? E o principal para que a gente comece a conseguir a ter uma vida mais estreitada na palavra é a oração, é o estudo da palavra e a oração, né? Então, que a gente possa ter esses três, que esse nosso retorno seja marcado por esses três itens, né? Novo foco para resgate de almas, que é o que a gente tem que fazer. Nova busca, buscar mais a Deus, e a oração, né? Que vai mostrar uma dependência maior de Deus. Amém? É essa mensagem. Que os irmãos tenham uma boa semana, que reflitam nesses versículos e que vocês possam estudar em casa sozinhos também, refletir um pouco mais sobre tudo que a gente falou aqui, e que Deus os abençoe. Amém? Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livrar.
harmonia.